Levante-se agora e prepare-se para tudo que Deus irá fazer na sua vida hoje. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, eu o exorto solenemente: pregue a palavra. É com esse imperativo que Paulo inicia suas últimas palavras a seu filho na fé, Timóteo. Essa é a sua segunda carta ao jovem pregador e possui um valor histórico sem precedentes. Afinal, além de ser uma convocação solene ao ministério e por isso conter sagradas lições para qualquer cristão vocacionado, trata-se também da última carta paulina que temos registro. Ao que tudo indica, este foi seu último documento. Estamos mesmo diante das últimas palavras do apóstolo Paulo, não apenas a Timóteo, mas ao mundo. Como chega ao fim dos seus dias o homem de Deus? Quais as circunstâncias que o rodeiam em seus momentos finais? O que o leva a escrever essa carta ao seu amigo querido, ao seu filho amado? O pedido de Paulo não poderia ser mais solene. Pregue a palavra. Este é o resumo de absolutamente tudo que Paulo vem dizendo a Timóteo desde o começo dessa carta. Não é uma carta qualquer, é uma convocação última e urgente para que Timóteo se erga de suas limitações e de seus temores e assuma o lugar de seu tutor. Uma vez que Paulo está mesmo chegando ao fim de sua jornada ministerial, é hora do jovem Timóteo se erguer com ainda maior compromisso e valentia. Paulo diz se lembrar das lágrimas sinceras de Timóteo e da fé não fingida que ele recebeu de bom grado e acolheu no peito por meio da fala de sua mãe e de sua avó Lloyd. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e amor e equilíbrio. Foi o que Paulo lembrou a Timóteo no primeiro capítulo dessa carta, enquanto fazia referência à santa vocação que Cristo nos fez. Evite conversas inúteis e profanas, enfatizou Paulo no segundo capítulo. Fuja dos desejos malignos da juventude. No capítulo 3, Paulo se recusa em esconder de seu discípulo a face escura do ministério e diz sem medo: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu por meio das Escrituras. Pregue as Escrituras. Esse é um mandamento tão solene que as testemunhas convocadas diante das quais Paulo ordena a Timóteo que pregue são Deus e Cristo Jesus. Alguns já haviam questionado o ministério do jovem Timóteo, mas não era hora de se entristecer por isso. Pregue a palavra. Outros já o haviam ridicularizado por seguir um pobre coitado feito Paulo, sempre perseguido, mas não era hora de se envergonhar. Alguns chegam a sugerir que a própria personalidade de Timóteo seria também uma barreira, possivelmente tímido e inseguro, mas não era hora de se ensimesmar, era hora de se expor e pregar a palavra em tempo ou fora de tempo. E é como se Deus segredasse ao ouvido de Paulo sobre os dias que viriam, os dias de hoje. E aí Paulo vai dizer: Timóteo, vai chegar o tempo em que não suportarão essa doutrina. A verdade causará coceira nos ouvidos. As pessoas vão atrás de pregações inofensivas, vão configurar pregadores que lhes afaguem o ego, que trocam infeliz a dura verdade pela suave mentira. Fábulas e mitos podem emocionar, mas são incapazes de nos salvar eternamente. E é por isso que Paulo insiste: Timóteo, eles podem, você não. Seja sóbrio, prega o verdadeiro evangelho em vez de sofrer comigo, feito um soldado nas trincheiras de uma guerra. Se sofrer comigo, feito um soldado em Cristo se ampulhar, sei em quem eu creio, estou certo de que tem poder e é santa a vocação que Ele nos deu. Vem depressa ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Traga Marcos, ele me é útil. Traga uma capa e meus livros. Veja o risco que Timóteo está correndo. A convocação solene de Paulo mais parece com um náufrago à deriva, insistindo sorridente para que um marinheiro abandone a segurança do navio e se lance com ele no mar. Vem depressa, Timóteo. Abandone suas frustrações, suas inseguranças. Não há tempo a perder com questões banais sobre a aprovação. Nem espere lá que te aprovem tanto assim. Vem depressa. E por que a pressa? Paulo vai dizer que, em primeiro lugar, Timóteo deveria se apressar porque Demas o abandonou. Amando o presente século, o abandonou.
Esse é o mesmo Demas que foi citado na carta de Colossenses ao lado de Lucas, certamente um companheiro na jornada paulina. Depois ele foi citado novamente em Filemão como um cooperador de Paulo. E aqui ele encerra a sua jornada recebendo o pior dos adjetivos para um cristão: fuja. Agora vejam, se Demas abandonou o Evangelho por amar aquele século primitivo, quais seriam as nossas chances? Como me certificar de que eu também não seja tomado como um desses que cooperam na causa nova do Evangelho, mas fogem na hora da morte? Feito aqueles que seguiam a Jesus, mas se recusaram a comer sua carne e beber seu sangue. Como Timóteo permaneceu? Como eu poderia permanecer? Paulo lembra a Timóteo, ainda nessa carta, que seu sucesso não estaria garantido pela força de seu próprio braço, mas na graça, no favor imerecido de Cristo. Foi por essa graça que Pedro bradou uma das afirmações áureas da fé cristã: como eu poderia fugir? Para onde mais eu iria? Só tu tens palavras de vida eterna. E o abandono de Demas não é a única razão pela qual Timóteo precisa se apressar. Paulo vai continuar dizendo que Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, e nesse caso não se trata de abandono de fé, se trata de desdobrar-se tantos quanto se podia, a fim de atender uma demanda gigante. Os campos estavam brancos e poucos eram ceifeiros. E os poucos que ali ainda se mantinham fiel ao Evangelho se desdobravam. E é por isso que Paulo diz: vem depressa, Timóteo. Eu sei que você está cuidando aí da igreja em Éfeso, mas sua presença aqui é muito necessária. Eu já enviei Tíquico para assumir seu lugar. Vem porque os campos estão brancos. Embora eu tenha crescido na igreja, nunca vi missionário nenhum dando testemunho de que seu campo de trabalho está cheio de mão de obra. É sempre o contrário que se vê, porque é assim que se faz a obra de Deus, em absoluta dependência, rogando ao Senhor da Seara que envie trabalhadores depressa. A obra de Deus sempre vai ser maior do que me julgo capaz de suportar. Veja Paulo, por exemplo. O grandioso Paulo era falho e por vezes inflexível. No começo de sua relação com Marcos, não teve paciência para suportar os milímetros do jovem Marcos. Mas aqui, no final de sua jornada, como um de seus últimos desejos, pede a Timóteo: traga Marcos com você, ele me é útil. A obra de Deus é feita por gente falha como Paulo, mas que ao modelo de Paulo se deixam persuadir pela ação do Espírito Santo através do tempo. Algum Paulo já te machucou por aí? Perdoe, dê tempo ao tempo. Algum Marcos já lhe tirou do sério? Espere e vê bem se ele não termina sendo, no fim das contas, útil para você na jornada cristã. Toda essa solidão paulina fica ainda mais evidente na próxima frase: traga-me uma capa e não se esqueça dos meus livros. Paulo está só, sente frio, sente falta. E que eu preciso lhe perguntar seriamente: você quer esse evangelho? Talvez tenham mentido para você e prometendo um evangelho de clamor, mas olhe bem aqui: o maior missionário da igreja está terminando seus dias assim, preso, com frio, e pedindo para que alguém lhe traga pelo menos alguns livros. Lembre-se de Cristo na cruz, sentindo falta não de qualquer outra coisa, mas a falta do próprio Pai. Você quer esse evangelho? Mesmo sabendo que está correndo o risco de tomar a mesma trilha e terminar seus dias pedindo para um amigo distante: traga-me uma capa e alguns livros. Uma voz antiga disse certa vez: Deus, se tratas assim, seus amigos mais próximos não me admira de que tenhas tão poucos. Esse é Paulo, chegando ao fim de seus dias. Mãos cansadas, desatando nós que prende aqui. Solta o barco, aguardando hora de partir. Mas a sua canção não carrega a dor de quem se vai. Mãos marcadas pelas lutas, te dá sem fugir, esvaziam todo barco de tudo de si.
E a pergunta volta para você: você quer esse evangelho? Olhe bem para esse texto e me responda: quer mesmo correr o risco de chegar nos últimos dias de sua jornada como o velho Paulo, como seu Cristo? Olhe bem, veja bem, se você começar a se envolver demais com esse negócio de igreja, de Cristo, de evangelho, você vai ter que começar a perder algumas coisas que qualquer um considera em grande estima. Se seu envolvimento chegar até o pescoço, é possível que perca alguns amigos, talvez aquela promoção tão sonhada na carreira profissional, porque as ideias do evangelho vão bagunçar sua cabeça de uma forma bem estranha a princípio, e você corre sérios riscos de ter de reconfigurar sua postura pública e privada. Você quer esse evangelho? Se chegar ao ponto de envolver-se até submergir no oceano desse evangelho e já não saber mais quem é você e quem é Cristo, aonde começa Cristo em você e até onde vai você em Cristo, você pode chegar assim ao ponto de estar sozinho, escrevendo para algum amigo distante: ei, me envia aí uma capa e alguns livros. Mas as Escrituras garantem que não é possível de forma nenhuma que você chegue ao seu último dia sem a presença do mesmo Cristo que o encontrou, com o mesmo olhar compassivo que acolheu. Paulo continua o texto dizendo: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. O convite do velho Paulo ao seu amado Timóteo não era para se jogar em absoluta insegurança no mar revolto, afinal de contas, não. Era o oposto. O convite de Paulo era para que Timóteo subisse ao navio mais firme, aliás, que subisse na rocha inabalável que é Cristo. Por isso a insistência: Timóteo, eles podem regredir, pode acontecer de aquele lá te trair e o outro te machucar. Na verdade, vai acontecer de muitos virarem as costas para o evangelho que você proclama. Tu, porém, permaneça firme. Timóteo, eles podem, você não. Dos tempos a verdade verá, em liberdade a ambição, dançando com seus mestres em santo chão. Cada um em desprezo abandona o outro, cada um desespero só se abraça e é pouco. Não tem céu, teto, chão, verdade presa na escuridão.
perder.